Sheila Aragão. Já posso dar boa tarde a todos, né? Eu inicio a minha fala cumprimentando a mesa virtual em nome da presidente Leidiana Costa. Eu cumprimento os nobres vereadores em nome da excelência Júnior de Tiago, me solidarizando ao momento difícil pelo qual o mesmo vem passando, enfrentamento do acometimento dessa doença, que é uma doença muito grave, é uma doença muito temida, e que tem se alastrado pelo nosso país, tem se alastrado pelo nosso estado de forma assustadora. Eu quero dizer que estamos contigo em oração. Quero aproveitar também para estender os meus cumprimentos ao vereador Marconi do Cartório, ele que também recentemente postou um vídeo nas redes sociais, também está com a saúde comprometida, né, com o vírus, a Covid-19. Nós sabemos que essa pandemia que enfrentamos, ela está ocorrendo de forma assustadora. Estamos com a chamada contaminação comunitária, e quando nós chegamos a esse ponto, é de fato assustador para todos, porque hoje nós não sabemos quem está com o vírus, e a gente precisa enfatizar a população que nos assiste hoje da importância da utilização dos equipamentos, né, preventivos, que a gente pode estar constantemente lavando as mãos com água e sabão, possa constantemente estar fazendo uso, quem tiver do álcool 70, para estar fazendo essa higienização nos locais onde não há como utilizar a água e o sabão. Nós também aproveitamos esse momento, né, de sessão online para levar o nosso recado à população que faça o uso da máscara, que não saia de casa de forma desnecessária, mas que, havendo a necessidade para resolver o imprescindível, que utilize a máscara. E quero esclarecer a população que nos assiste que nós estamos fazendo essa transmissão sem máscara porque estamos em locais isolados, não estamos em contato com ninguém, com exceção da presidenta Leidiana, que está na sala da Câmara com alguns funcionários, no qual o uso de máscara se torna obrigatório. E a gente leva essa mensagem para a população de Pedro do Rosário devido não só às inquietações que as pessoas estão vivenciando no mundo, mas principalmente porque nossa cidade ela já está com um índice de suspeitos já muito elevado para a quantidade de pessoas. E esse apelo que nós fazemos, eu aproveito também para, antes de mencionar, de fazer a exposição das explicações que apresentei hoje, eu aproveito para parabenizar o empenho da secretária de Saúde, a senhora Alessandra, que, como muito bem já foi dito aqui pelos vereadores que me antecederam, tem sido uma profissional que tem se mostrado não só uma técnica da saúde, mas também uma pessoa humanizada, uma pessoa que tem lidado com as pessoas no seu estado emocional fragilizado com muita humanidade. E nesse sentido a gente parabeniza. Eu aproveito para parabenizar ao gestor Raimundo Antônio pela escolha da secretária de Saúde. Foi uma escolha feita com, acredito eu, com muito cuidado, mas foi uma escolha acertada, porque a senhora Alessandra, ela tem desenvolvido o seu trabalho da melhor forma possível, tem nos atendido, atende as nossas ligações, atende as nossas mensagens de forma imediata, e ela tem atendido aos anseios da população. E fica aqui o apelo para que a mesma ela tenha condições de fazer o seu trabalho, de expandir esse trabalho que ela já faz muito bem, para que a população ela se sinta segura, para que a população ela saiba que no momento que ela se direcione ao hospital municipal, ela vai estar protegida. E também para que a população sinta as ações de combate ao Covid. Nós sabemos que não existe uma data para essa pandemia acabar, não existe uma data para que a gente possa dizer que já estamos livres disso. As pessoas que já estão em isolamento sabem dar o depoimento com mais sentimento, sabe qual a dificuldade
estão passando, de chegar a um estado grave, e nós sabemos que a saúde pública e também a privada, ela está em colapso. Infelizmente, nós temos que aproveitar para trabalhar a prevenção. A prevenção ainda é o melhor caminho, porque nós não temos os hospitais públicos e privados, eles não têm estrutura para receber. E como muito bem tem sido apresentado nos canais de comunicação, nos jornais, algumas pessoas podem até ter plano de saúde, mas elas não vão ser admitidas porque não cabem no sistema. E esse é um apelo que a gente vem fazendo, porque infelizmente, nós não temos como controlar, ainda não há cura para essa doença, e a gente consegue observar que o mundo parou, o Brasil parou, as questões econômicas elas já começam a pesar a vida de todos os brasileiros, na vida dos pedro-rosarienses, e isso é uma coisa que a gente talvez não tenha como atender às necessidades de todos. Eu me apresento hoje dessa forma, o pensamento é bastante preocupante a forma como nós estamos, e me solidarizo a todos os vereadores que me antecederam e manifesto o meu apoio aos mesmos nas suas reivindicações, nas indicações e nos seus requerimentos apresentados, porque entendemos que, assim como o vereador Júnior de Thiago disse, é momento de união, é momento de sentarmos juntos, poder legislativo, poder executivo e sociedade representada, para que a gente possa estar vendo de que forma a gente pode, de forma conjunta, proteger os munícipes da nossa cidade e das cidades vizinhas, porque quando a gente faz isso com as pessoas que estão próximas da gente, a gente consegue atingir até as pessoas que estão mais distantes, porque esse tipo de contaminação, a contaminação comunitária, ela acaba se tornando difícil de ser controlada, porque algumas pessoas não têm sintomas, e aí eu faço um apelo aos profissionais de saúde que tenham cuidado no momento da realização dos testes, que façam isso de forma que as pessoas que estão sendo examinadas, elas consigam ter um diagnóstico preciso, o mais preciso possível. Faço um apelo também ao prefeito Raimundo Antônio que por meio das indicações que estão aqui apresentadas e por meio da homologação do decreto que diz que o nosso município, exemplo do Estado e a exemplo do governo federal, do governo estadual e a exemplo do governo federal, o nosso município também está em estado de calamidade. Então nós não podemos, e aí onde eu faço a minha fala, que nós não podemos, na contramão do governo federal e do governo estadual, dizer que Pedro do Rosário não está em estado de calamidade. Está sim. Todos os municípios do país estão em estado de calamidade e emergência. Eu apresentei nessa sessão de hoje 2 indicações que são indicações de minha autoria, e essas indicações, elas são as indicações de número 48 e 49. A indicação de número 48, ela diz o seguinte: Excelentíssima Senhora Presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do regimento, nos termos do artigo 120 e 138 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao senhor Prefeito Municipal de Pedro do Rosário que viabilize a aquisição de equipamentos de proteção individual, as EPIs, no contexto do Covid, recomendados pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, de acordo com o público-alvo, o tipo de atividades essenciais ofertadas pelo setor público. Na justificativa, eu apresento: senhor Prefeito, é sabido por todos que estamos vivenciando a maior crise enfrentada na saúde pública e privada de todos os tempos, com o surgimento do novo coronavírus, o Covid-19. É uma doença que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves com altíssimo nível de contaminação. Nesse sentido,
venho, por meio desta indicação, sugerir que sejam implementadas medidas de prevenção e contenção da mesma, observando-se na saúde a nota técnica de número 04 de 2020, que apresenta orientações para serviços de saúde, contendo medidas de prevenção e controle que devem ser adotados durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Para as demais atividades públicas consideradas essenciais, que sejam adquiridos tipos recomendados de equipamento de proteção individual no contexto do Covid-19, de acordo com o tipo de ambiente, pessoa-alvo, tipo de atividade, e sugere também, de acordo com a sugestão da tabela traduzida pela EPI, da Organização Mundial da Saúde. Eu queria aproveitar para compartilhar com a sociedade que a nossa preocupação ela é muito grande com as pessoas que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, mas que a gente também, nesse contexto, a gente não esqueça das atividades das outras pessoas que fazem parte das chamadas atividades essenciais. E aí, nesse sentido, eu gostaria de frisar e, ao mesmo tempo, enfatizar que nós temos a exemplo, né, dos tipos de recomendados de equipamento de proteção individual. Nós temos aqui, nas instalações hospitalares, o quadro de pacientes, profissionais. Para quem serão esses kits de proteção? Para os profissionais da saúde, para os profissionais de higiene e limpeza, para os visitantes. E nas outras áreas com trânsito do paciente, como pátios e corredores, nós temos que fazer aquisição para todos os funcionários, incluindo profissionais da saúde. Na área de triagem, nós temos que fazer aquisição para os profissionais da saúde, pacientes com sintomas respiratórios e pacientes sem respiratórios, porque na maioria das vezes a gente pensa que somente as pessoas que já vêm com um sintoma um pouco mais agravado, somente essas pessoas que correm risco de contaminarem e de serem contaminadas. E no caso do Covid-19, não é assim que funciona. A preocupação, ela tem que se há suspeita de um paciente e na família dele alguém, do convívio dele, alguém testou positivo, então você, enquanto profissional, não pode de maneira alguma dizer que essa pessoa ela não pode ter sido acometida. Há um percentual altíssimo, né, de possibilidade de que ela esteja também com o vírus, mesmo que ela esteja de forma assintomática. Felizmente, nós temos jovens, pessoas onde os sintomas eles não são tão agravados, e essas pessoas não podem serem dadas como pessoas saudáveis, porque elas acabam sendo veículos de contaminação. Temos também os profissionais de laboratórios, que eles precisam estarem lá também com seus equipamentos de proteção individual. Os profissionais das áreas administrativas, eu deixo aqui o meu apelo aos profissionais da área de limpeza, da sala de espera, das áreas administrativas, e também, se for possível, e eu espero que assim o seja, que seja atendido também a comunidade mais carente, as pessoas que estão em casa, que elas também tenham acesso ao kit básico de higiene, que ela tenha acesso ao kit básico de proteção individual, na medida que ela precise se deslocar, que ela precise sair. Foi muito discutido o que tem acontecido nas casas lotéricas, e a gente tem acompanhado por todo o país ações no sentido de não impossibilitar que essas pessoas mais caras ao seu benefício, mas que elas tenham acesso a esse benefício de forma segura, de forma responsável, que elas não tenham que estar aglomeradas em locais inadequados, mas que a essas pessoas sejam dado tratamento digno, porque essas pessoas que estão ali, em busca desse benefício, elas não estão porque elas fazem parte de um grupo de pessoas que necessita desse benefício. E a gente precisa olhar isso com respeito, porque essas pessoas elas precisam serem tratadas, elas precisam serem cuidadas pelo órgão público, competindo não somente a Câmara de Vereadores olharem por isso, mas também ao Poder Executivo. Aí, com relação a esse momento difícil que estamos vivenciando,
aprovado pelos companheiros vereadores, no qual eu agradeço pela parceria, quando o assunto é atender às atividades, quando o assunto é atender as demandas apresentadas pela população, nós nunca vetamos nem requerimentos e nem indicações de nenhum dos vereadores que fazem parte desta Câmara, da Câmara Vereadores de Pedro do Rosário. A indicação de número 49/2020 de Pedro do Rosário, Maranhão, de 21 de maio de 2020, que diz: Excelentíssima Senhora Presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 120 e 138 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal de Pedro do Rosário que viabilize a aquisição e distribuição de medicamentos básicos de combate ao Covid-19 e a todos os munícipes que testarem positivo. A justificativa: Senhor Prefeito, é sabido por todos que estamos vivenciando a maior crise enfrentada na saúde pública e privada de todos os tempos, com o surgimento do novo coronavírus. A Covid-19 é uma doença causada pelo SARS-CoV-2 e apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios com graves e altíssimo nível de contaminação. Nesse sentido, e dado ao alarmante número de óbitos apresentados no nosso país, venho, por meio desta indicação, sugerir que sejam feitas aquisições e distribuições de medicamentos básicos de combate ao Covid-19 a todos, sem distinção, a todos os munícipes que testarem positivo, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. E como todos têm acompanhado, com relação ao tratamento, há uma grande divergência em relação ao protocolo que o Ministério apresenta e ao posicionamento de alguns médicos com base ao uso da cloroquina, mas há uma unanimidade na utilização da azitromicina, da utilização da ivermectina, que a gente tem acompanhado nas redes sociais e que devem ser administrados via orientação médica aos pacientes de acordo com o grau de infecção, o grau de contaminação pelo Covid. Mas o que a gente apela é que essas pessoas, ao receberem os seus testes positivos, elas tenham a possibilidade de sair do hospital já com os seus medicamentos, uma vez que todas as pessoas que hoje nos acompanham nessa sessão, não só os vereadores, mas as pessoas que estão além das portas do nosso ambiente virtual, as pessoas que estão em casa acompanhando a nossa sessão, são sabedoras que nós temos percorrido as cidades, as redes de farmácia, e esses medicamentos, eles estão cada vez mais escassos. A gente tem dificuldade de encontrar a vitamina C, a gente tem o próprio medicamento, a azitromicina, que só é vendida mediante a prescrição médica, mas ele está em falta nas redes de farmácia. A ivermectina, que é um medicamento que também tem se mostrado eficaz, associado a outros medicamentos, logo no início, ela também você já não encontra mais com facilidade. Houve uma procura muito grande por esses medicamentos e a gente faz um apelo às prefeituras que consigam entrar em contato com os laboratórios para manter as suas farmácias, as farmácias hospitalares, abastecidas para atender as pessoas da cidade que apresentarem esse exame positivo. Então, mais uma vez, eu agradeço a aprovação da indicação por conta dos meus pares e dizer que estamos nessa caminhada que não é uma caminhada fácil. Nós temos acompanhado o sofrimento de muitas famílias próximas a nós, famílias que já chegaram a perder seus entes queridos, famílias que já chegaram a sofrer a perda inesperada de uma pessoa muito amada. E isso tem nos deixado com o nosso sentimento, nós estamos muito sensíveis a isso, estamos todos, de fato, muito assustados, né? Tentando ao máximo não estar em contato para evitar a contaminação e a proliferação dessa doença, que ela é uma doença muito grave mesmo. Aproveito para dar destaque aos requerimentos apresentados pela vereadora Inês Moraes e dizer que todas as indicações são pensadas, todos os requerimentos eles são baseados em demandas que a população
população ela nos apresenta, que essa nossa sessão ela faz parte do nosso gestor, que ele possa dar as mãos ou se juntar à Câmara de Vereadores, participando conosco das discussões e das ações e do acompanhamento, eu posso assim dizer, dos recursos que são destinados ao município. Eu vejo, sim, o nosso município, ele necessita, sim, da homologação desse decreto que torna, que diz que o nosso município está em estado de calamidade. Há necessidade, sim, dessa aprovação, mas também, após a aprovação, há necessidade do acompanhamento da aplicação desses recursos, pois, aqui pelo nosso assessor jurídico, o mínimo desse recurso que está destinado aos municípios em estado de calamidade, o mínimo a ser aplicado na saúde é 25%, mas se houver necessidade de aplicar 30%, vamos aplicar 30%. Se houver necessidade de aplicar 40%, vamos aplicar 40%. Se houver necessidade de aplicar 80%, vamos aplicar 80%. Mas vamos dar condições aos profissionais de saúde de fazerem seus trabalhos com segurança, vamos dar condições da população de se sentir protegida na gestão pública por parte dos gestores e por parte dos vereadores que ora os representam. E a gente aproveita para agradecer a oportunidade de estar ocupando esse espaço, de ser a voz da população, a voz que vem do povo, a voz que diz, que grita e que fala que as necessidades elas existem e que elas precisam serem discutidas e que essas dificuldades elas precisam serem resolvidas. E para serem resolvidas, nós precisamos fazer a nossa parte enquanto Câmara. E eu deixo apelo aos companheiros que a gente possa estar aprovando esse decreto, que a gente possa estar fazendo a nossa parte, deixando o nosso município apto a ter condições de cuidar do nosso povo. E, após a homologação, que a gente possa, sim, acompanhar os trabalhos da comissão de execução do recurso e que a gente possa dar publicidade a essa execução, dando à nossa população a segurança de que estão sendo representados por pessoas sérias, pessoas que estão fazendo a sua parte, porque hoje é muito comum as redes sociais difundirem, proliferarem mentiras, inverdades. Agora, fazer a representação, fazer o trabalho que tem que ser feito, ele também precisa ser publicado, ele também precisa ser apresentado para o povo, para que ela possa confrontar as duas situações. E uma delas é dizer que a Câmara de Vereadores, que hoje está representando Pedro do Rosário, eu considero uma Câmara competente, eu considero uma Câmara, sim, que faz a sua parte, e a gente vai estar dando publicidade a esse trabalho que a gente faz, porque nós não sentamos apenas para fazer a vontade do prefeito, como algumas pessoas dizem. Nós fazemos as cobranças que são devidas, mas também nós precisamos, sim, fazer a nossa parte. E deixar de homologar um decreto desse tirar a responsabilidade do gestor de fazer o trabalho dele e trazer essa responsabilidade para nós, de dizer, eu não tenho condições da gestão atuar. E eu quero, de fato, dizer que eu dei condições da gestão fazer a parte deles. A nossa parte é homologar e deixar o nosso município apto. E a parte do prefeito que será cobrada por cada um de nós é fazer o seu trabalho e fazer a execução devida desse recurso, de acordo não só como algumas pessoas possam dizer que ele tem que ser aplicado, mas de acordo com a necessidade real apresentada por Pedro do Rosário. No mais, a minha fala ela vai ficar reduzida a esses 3 tópicos, o decreto e as minhas indicações. Eu peço a todos que, se houver alguma necessidade, talvez eu peça um tempo na fala de alguém, nós teremos o período de votação. Me coloco à disposição da Câmara, me coloco à disposição da sociedade de Pedro do Rosário para ser essa voz, para ser essa representação, e digo que o que compete à Câmara de Vereadores será feito. E o que compete ao Executivo, nós iremos cobrar. Muito obrigada a todos e a todas.